Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Obrigado por me acolher em sua casa. Obrigado por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. A liturgia diária. Seja bem-vindo. Se possível, se inscreva no nosso canal. Aperta o dedo assim, joinha. Isso, legal. Eu quero rezar com você. Vai pedir uma graça. Aliás, a liturgia, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Tem uma frase de Santo Inácio de Loyola que diz assim: haja como se tudo dependesse de você, sabendo que tudo depende de Deus. Hoje, a primeira leitura está na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de 1 a 5. Diz assim: irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, eu não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também minha palavra e a minha pregação não tinha nada do discurso persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. São tutorial 118, 119. Quanto eu amo ao Senhor a vossa lei. Quanto eu amo ao Senhor a vossa lei, permaneço o dia inteiro a meditá-la. Quanto eu amo o Senhor a vossa lei. O Evangelho está em Lucas, no capítulo 4, versículo de 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, e admirados com as palavras cheias de encanto que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Fazem também aquilo em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje
Jesus ele é expulso da igreja, expulso da sua sinagoga. E querem apedrejá-lo, mas ele sai sem ninguém tocar um dedo nele e seguiu o seu caminho. Tudo isso acontece porque Jesus ele é o filho de José. E isso escandalizava aquele povo, porque vem ele com tanta sabedoria, com tantos portentos, tanta fé, e diz assim, é impossível em Nazaré ter uma pessoa tão inteligente. Muitas pessoas ficavam encantadas com Jesus, mas não aderiram a ele. Admirados por todos, mas não convencidos, tropeçaram no pai dele, José. Mesma coisa com a gente. Tropeça com a gente na nossa comunidade, porque nos conhece desde pequeno e não tem a fé que Deus coloca em cada filho seu. Cuidado, adira a proposta de Jesus. Não tropece naqueles que Deus ungiu para anunciar o Evangelho. Hoje, a primeira carta de Coríntios, São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo ele vai convidar o povo de Coríntios a olhar para a sua comunidade. Uma comunidade humilde, simples, mas se via com sabedoria. E a sabedoria daquela cidade era a loucura da cruz. Deus ele tem um gosto estranho. Ele escolhe os pobres e desesperados, os doentes, os chagados, para que ninguém se glorie diante de Jesus. Quem se gloriar, glorie-se em nome do Senhor Deus. O salmista hoje, Salmo 32, vai dizer: quanto eu amo ao Senhor, a vossa lei, a vossa palavra, a vossa caminhada. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, confirma esse salmo. Todos se encantavam com a palavra de Jesus. Todos amavam a palavra de Jesus. Mas tropeçavam quando recordavam a sua parentela. Na igreja, nós também temos a mediação humana. Mas na nossa vaidade, na nossa pequenez, no nosso orgulho, a gente tropeça muito. Cuidado com seus melindres. Cuidado com a sua vaidade, seu orgulho, para não tropeçar na frente do ungido de Deus. Olhemos para o nosso coração e vejamos se não somos tão melindrosos e iludidos demais. O Evangelho de ontem ele dizia, né? Olhe para o seu coração e limpe o seu coração de tudo que está, todos os passos que ele dava, 12 passos, para sair, deixar o coração limpo, para receber Jesus divinamente. Ele falava assim: ô diácono, me mandaram uma homilia hoje, não sei para quê. Tá vendo? É assim. Tem gente que fica com raiva só porque a gente bota a homilia e não lê, não escuta, perde a graça. E às vezes diz assim: puxa vida, de novo vou bloquear esse cara. Como é que pode? Olha só, a bondade de Deus só atinge o seu coração se você permitir. Meu Evangelho de ontem: cuidado com seus passos errados, que saem não da boca do seu irmão, mas da sua boca, do seu coração. É verdade. A vida é feita dessas mediações. Tem gente que ajuda e tem muita gente também que atrapalha. Hoje Jesus ele foi à cidade porque era um sábado. E todo sábado ele havia de estar na sinagoga. E ele gostava de ir para a sinagoga. Chegando lá, ele pediu um rolo do livro, não era Bíblia, era rolo. E pediu ir lá, e como ele conhecia todo o livro do profeta Isaías, ele achou uma passagem do profeta Isaías que dizia, queria rezar com aquela comunidade o que era ser cristão e ser um outro Cristo. Ele vai e faz a proclamação. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para recuperar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor.
E ele fecha o livro, o rolo, e diz assim: hoje se cumpriu essa passagem. Olha só, todos ficaram, Jesus do céu, enfurecidos. Você precisa levar tudo que você ouviu para a oração. Ele leu, todos escutaram, mas na hora de rezar ninguém rezou. O problema de muitos de nós é que nós consumimos muitas homilias, mas não rezamos o que nós escutamos, o que nos encantou. Ontem mesmo, aliás, o padre estava fazendo uma reunião e perguntou, o pessoal do conselho estava reunido, qual foi o evangelho de hoje? Ninguém soube dizer. Oh, Jesus, sabe por quê? Não soube? Porque escutou só uma vez e não deu tempo de rezar a palavra. O problema muitas vezes é que muitos de nós somos apenas consumidores, tá certo? Então, entremos no hoje de Deus e não se escandalize com as coisas humanas que rodeiam Deus, que é eu e você. Jesus ele dá 2 exemplos do Antigo Testamento. Ele conhecia a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Tem que, quando ler uma palavra, decorar um versículo para, na hora de sustentar uma tese sobre Jesus, responder com segurança. Jesus falou assim: a nenhuma viúva foi mandado de Sarepta, o profeta, e Eliseu não foi mandado lá para o leproso, curar o leproso, tá vendo? O sírio, né? Naamã, tá lembrado? Jesus ele olha, escolheu Eliseu e curou das lepras dele, e ele curou, deu vida àquela viúva, porque ela soube rezar a palavra proclamada. Jesus passou pelo meio dele, quando foram jogados no abismo, e ninguém segurou ele. Saiu sem nenhum arranhão em Jesus. Então, peçamos a Deus a graça de eu e você também sair em frente, mesmo que joguem pedras em você, mesmo que falem de você, denigrem a sua imagem, não tenha medo. Às vezes nós somos rejeitados pela nossa família, pela nossa comunidade, no nosso trabalho, mas quem faz todas as coisas não é eu nem você, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus, que está em Jesus, que está em mim, que está em você também. Por isso, nós recebemos no batismo esse Espírito Santo que nos faz impulsionar para a missão salvífica. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.